Queridos, mês de maio, geralmente, nós trabalhamos família, né? Assuntos sobre a família. E hoje não vai ser diferente, queremos conversar um pouco, né, sobre família. Nesse contexto onde temos falado tanto de proteção, não é isso? Nos protegendo com máscara, nos protegendo com álcool gel, nos protegendo com distanciamento físico, né? Olha só, nos distanciar do próximo para poder nos proteger, protegendo a nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre a proteção da família, da nossa vida, porque nós somos também família individual, né? Começando cada pessoa, a sua vida e a sua família. Como é que a gente tem pensado nesse contexto todo de proteção, pensando na proteção física, emocional, econômica, até espiritual, mas e a proteção do lar, da família, da sua vida? Como é que a gente tem protegido a nossa casa, a nossa família? Hoje eu não vou conversar com você somente com um texto, vamos fazer de uma forma mais panorâmica, ou como chamamos, de uma forma temática, trazer aqui alguns exemplos na Bíblia de como precisamos proteger nossa vida e nossa família. Então, os textos serão colocados aqui para você, você pode abrir também na sua Bíblia e conferir. Então, nós vamos trazer alguns exemplos, nesse primeiro domingo de maio, fazendo um panorama aqui, sobre alguns cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida e com a nossa família. Amém? Estão comigo aí? Vamos meditar nessa noite aqui na palavra de Deus. Primeira proteção, pensa comigo antes de colocar ali, qual a primeira proteção que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa família? O que você diria? Espiritual, ok. Que outra palavra você colocaria? Primeira proteção para a nossa vida. Para a nossa família, para a nossa vida. Oração, ok. Pode falar, que mais você colocaria? Primeira proteção, assim. Léo, o primeiro ponto que você vai falar hoje tem que ser esse. Qual que você diria? Saúde? Pode ser. Primeira proteção que eu vou colocar para a gente meditar nessa noite é: proteja a sua vida e sua família do maligno. O que é isso? Maligno? Diabo? O maligno, o mal, não é ausência de bem. Você crê que o vírus é real, sim ou não? Ou você ainda acha que não está morrendo ninguém de Covid? Você crê que o vírus é real? Quem já viu o vírus? Tem alguém que já viu aqui? A Bonnie deve ver, né? Porque ela estuda, não sei. Agora, e o diabo, você já viu? Primeiro texto que eu quero ler com vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia se você puder, senão você vai acompanhar aqui também. Mas nós orientamos você também a abrir o texto bíblico e conferir aquilo que estamos aqui falando. Nós não vamos fazer uma exposição desse texto com todos os detalhes, mas me prender aqui a alguns pontos nessa questão aqui da proteção que nós precisamos ter. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6 somente. Olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. O primeiro ataque maligno que aparece na Bíblia, onde que acontece? No Éden, na família, na vida do casal. O primeiro ataque, a primeira arma do diabo é na família.
Podemos inverter isso também e pensar, a primeira família que surgiu, já foi atacada. Gente do céu. Bastou ter uma família para ele aparecer lá e querer atacar. Você acha que a sua família, que a sua vida também não vem sendo atacada? E é interessante que ele não apareceu ali de chifre, né? Como a gente tem aí nos desenhos, a ideia que nós temos do maligno do diabo. Ele apareceu ali disfarçado de serpente. Antes de voltar no texto e continuar algumas coisas aqui do texto, eu quero só explicar essa questão do disfarçado. Como assim? O maligno, o diabo se disfarça? Eu quero citar um exemplo para você, um texto, 1 Coríntios 11, 13 e 14, diz assim, olha, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso aqui é uma estratégia maligna, ele se disfarça de todas as formas, ele aparece com várias formas, ele tem várias faces, e tem mais, ele se disfarça também até nos ensinos. 1 Timóteo 4,1 diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de quê? Peraí, existe doutrina de demônio? É o que a palavra está dizendo, sim ou não? Você sabia que o livro que você está lendo, os ensinos que você está obtendo, pode ser doutrina de demônio? Não é forte isso, gente? O maligno se disfarça, ele usa de todas as formas para atacar. E ele tem como alvo, sim, a família. Voltando ao texto, então, de Gênesis 3, versículo 1 ao 6. A serpente que ele se disfarçou, era um animal comum do cotidiano de Adão e Eva no jardim. Isso aqui é outra coisa terrível que a gente precisa ficar muito antenado. Ele não vem desconhecido, ele vem no conhecido. Aquilo que é mais comum. Aquilo que está no cotidiano. Uma vez um pastor usou um exemplo, que ele falando do Windows, né? Que é a palavra que a gente... O que significa a palavra Windows? Janela, né? Você está diante de uma internet, diante a janela para o mundo sendo aberta para você ali. Duas coisas que eu vejo nesse texto aqui, olhando de forma geral aqui, trazendo para o contexto da sua vida e da sua família. Aconteceu aqui uma coisa que nós sempre conversamos com os casais, cuidado com a decisão individual. Eva, no seu diálogo com a serpente, ela vai lá e toma uma decisão individual e come. Filho, cuidado com a decisão individual dentro de casa. Conversa com seus pais. Cônjuge, cuidado com a decisão individual dentro da sua vida, dentro da sua família. Se fosse para fazer sozinho, você vivia sozinho. Para que a gente quer viver em família? Isso é muito interessante aqui, porque houve uma decisão individual. Um outro aspecto é a conivência, que é outra coisa que a gente sempre conversa em família. Adão foi conivente, ele não falou nada. Então vamos imaginar o filme mais uma vez aqui, todo o filme que está acontecendo. Versículo 1, e ela, a serpente, disse à mulher, olha como é que é o jogo maligno. Liga Netflix aí, outro jogo, outro canal que você gosta de assistir um filme. O filme é assim, ela lança uma sugestão, com perguntas, gente de boa lábia. E ela disse à mulher, cuidado com o que você anda ouvindo. Continua o filme. Assim que Deus disse, olha o que a serpente fala com a mulher. Ela lança incredulidade, dúvidas. Foi isso mesmo que Deus disse? E quando ele fala Deus disse, ele pega a própria palavra de Deus e coloca sob julgamento. Então ele está dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? Vamos analisar aqui. Será que Deus falou mesmo? É isso aqui mesmo? Mas por que a palavra dele tem tanto poder na sua vida? É isso mesmo que você acredita? Por quê? Por que você tem que ser obediente aos seus pais, jovens? Por que você tem que ser fiel ao seu casamento? Por que você tem que ceder? Por que você tem que perdoar? E aí ele vem, olha o filme como acontece. Ah, não deve comer então de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Usa exagero, mentira, distorce a palavra. Tem gente de boa lábia, mas que distorce a palavra.
que distorce a verdade. Então vem parecendo a verdade, mas uma verdade mentirosa, se é que pode falar dessa forma. O filme continua no versículo 2, disse a mulher à serpente. Agora já não é a serpente falando com a mulher falando com a serpente. Ela te envolve na conversa. Olha para mim, mulheres, homens, cuidado com troca de mensagem. Se você é solteiro, seja solteiro na presença de Deus. Se você é casado, seja casado na presença de Deus. Amém, gente? O assunto é sério hoje, hein? Família é coisa séria. Seu WhatsApp, seu cônjuge tem que ter acesso. Sim ou não? Com exceção a questões profissionais, a gente tem que parar com isso. Não existe segredo, não pode existir isso. E disse a mulher, a serpente, houve ali já um envolvimento na conversa. Versículo 3, o filme continua, Deus disse, nem toquem nela. A serpente fala, então você não pode nem tocar naquela árvore. Começa a mudar seu raciocínio, mudar suas ideias, mudar suas convicções. Nós falamos semana passada de convicção. Essa é uma artimanha do maligno, tentar mudar nossas convicções. Será mesmo que a palavra de Deus é assim? É a verdade? Será mesmo que isso é o certo? E o filme continua, versículo 4, aí a serpente aperta o jogo e diz, é certo que não morrerão. Agora já não é só dúvida, contradição, é uma afirmação, lança uma contradição. Deus havia dito que se ela comesse daquele fruto, eles morreriam. Agora vem a serpente com toda a convicção e com toda a autoridade, no diálogo com Eva, diante de tudo que aconteceu, é certo que não morrerão. Sabe como é que isso aqui acontece no nosso dia a dia? Isso não tem nada a ver. Eu sou jovem, eu quero mais curtir minha vida, quero pegar as meninas, quero namorar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. É certo que não morrerão, não tem nada a ver. Versículo 5, continua o filme. A serpente falando com ela agora, vocês serão como Deus, os olhos de vocês abrirão, vocês vão conhecer o bem e o mal. Aí ele ativa a arrogância. A palavra diz que o orgulho precede a queda. E foi trabalhando, até chegou, não, mas vocês não vão, na verdade vocês vão ter os olhos abertos. Ativa a arrogância dela. Deus agora vira rival. Olha, Deus na verdade está limitando vocês, está tirando o prazer de vocês. Deus agora vira o rival. Você já viu como acontece com o jovem? Eu falo jovem que a gente, quando está debaixo da autoridade dos pais, os pais falam, meu filho, minha filha, não é isso, não é aquilo. E aí o jovenzinho, né, principalmente quando completa 18 anos, com o nariz, sabe quando completa 18 anos, o nariz empina, assim, já reparou? Faz assim, ó. Eu já tenho 18 anos, quem é você para falar isso comigo? Ele começa a se achar, não quer dar mais ouvido ao papai e à mamãe. Amém, gente? Estão comigo? E aí o versículo 6, para continuar o filme, diz que vendo Eva, vendo o quê? Aí entra o jogo da sedução, já estava todo dominado, aí é pronto, agora é só fisgar, é quando lança, né? É a isca, só faz jogar o anzol, pronto, já era. Vendo o quê? A árvore era boa para se comer, já caiu. Estão aí comigo, amém? De quem nós devemos proteger nossa vida, nossa família? Do maligno. Vamos continuar. Outro exemplo ainda do maligno, 1 Pedro 5, 8 e 9. Um texto que nós citamos muito, só que nós muitas vezes não olhamos o contexto do texto. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então preste atenção no texto, o texto está dizendo que o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar, correto, gente? Não é isso que está no texto? Amém? Existe um maligno que está buscando nos tragar, nos devorar, não é isso? Agora, qual o contexto aqui? Qual é o contexto que está acontecendo aqui? Quando é que ele faz esses ataques? Olha a continuidade do versículo. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando o quê? Pelos mesmos
Sofrimentos. O contexto aqui é o sofrimento. Sabe por que isso? Porque o maligno, ele aproveita quando você está fragilizado. Ele vai te atacar exatamente na dor. Quando você está fragilizado numa luta, numa dificuldade, num problema, na sua família, no seu trabalho, aí entra o maligno. Que ele é um covarde. Ele só quer destruir a criação de Deus. Aí vem aquele negócio assim, Deus não está cuidando de mim. Por que aconteceu isso? Deus não cuidou. Outra pergunta que a gente faz, por que Deus permitiu isso? Ah, tá vendo? Não adianta orar. Deus faz o que Ele quer e pronto, não adianta. Será que Deus ama mesmo diante de tudo isso que eu estou passando? Cadê Deus na minha vida? O diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Nas horas das nossas fragilidades, das lutas, das dificuldades, lá vem ele tentar contra as nossas vidas. Dizendo, Deus não te ama, você não é ninguém, você não sabe. Ok, gente? Continuando. Outro exemplo do ataque maligno. Como devemos proteger a nossa vida e nossa família do maligno? Efésios 4, 27. Outro texto que a gente cita muito a referência sobre o maligno. E diz, e não deem lugar ao diabo. Qual o contexto? O versículo 26 anterior, eu coloquei ele depois para... Olha qual o contexto aqui de não dar lugar ao diabo nesse texto. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O não dar o lugar ao diabo aqui, quando é que isso está acontecendo? Nos nossos relacionamentos. Aqui agora não é uma tentação individual, é a nossa convivência. Nós podemos dar lugar ao diabo. Todo o capítulo 4 de Efésios está falando sobre a vida dos filhos da luz. Como deve ser o comportamento dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Ele vai falar, por exemplo, que a mentira versus a verdade. Temos que deixar a mentira e praticar a verdade. Aquele que furtava agora deve trabalhar. E quando irá, tem que apaziguar, tem que resolver. Então acontece de irá? Acontece. Podemos discordar um do outro? Podemos. Agora, brigas, contendas, dentro da sua vida, dentro da sua família, é chama diabo. É chama maligno. É imã para dar espaço para o maligno na nossa vida, na nossa família. Fala com todo o temor, mas com toda a direção de Deus e a autoridade que a palavra de Deus tem sobre nossas vidas. Cuidado com as contendas, cuidado com as discórdias. Você tem direito de discordar, mas não de desrespeitar seu familiar. Percebeu que a discussão ficou elevada, ficou fora. Perceba, tenha discernimento espiritual, para perceber que é o maligno querendo sambar dentro da casa de vocês, dentro da nossa vida, da nossa casa. Está nervoso? Para, não conversa, não é hora de resolver se está nervoso. A casa tem que ser assim como num culto. Às vezes o irmão brinca com a gente, às vezes na assembleia, numa reunião. Nossa, pastor, está parecendo um culto agora, né? Falei, graças a Deus, porque tudo na nossa vida é um culto a Deus. Mesmo em coisas difíceis que temos que analisar, discordar, pensar, mas nunca podemos desrespeitar, permitir a contenda no nosso meio. Amém ou não amém? Como é que o maligno se ataca? Muitas vezes nas nossas convivências. Mulher, maridão não lavou a louça de novo. Você deu aquela escantada. Leandro, só olhando. Calma. Gente, é sério, gente. Perceba, porque ele busca atacar. Está irado, está com algum problema, busca resolver. Em nome de Jesus. Nós cantamos aqui, quero consagrar meu lar a ti. Pai, mãe, filhos, cônjuges, quem mora dentro dessa casa, seja paz, não deixa, como diz o texto, não dê lugar ao diabo. Ele vai estar lá fora, porque dentro dessa casa não entra, porque é lugar de família de Deus, é lugar de povo de Deus. Pecou, falhou, peça perdão, mas não podemos dar lugar ao diabo. Amém, gente?